Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, Disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E sempre que na tela, aquele gráfico, aquela figura, aquela questão chamar a sua atenção, printa, passa essa informação para o seu caderno e você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Turminha, nós vamos trabalhar os polímeros. Vamos aprender um pouquinho sobre essa classe de substâncias, ok? Os polímeros. E existem vários tipos de polímeros. Então, hoje nós vamos trabalhar os polímeros de adição, certo? Os polímeros vinílicos e os polímeros acrílicos. Show de bola? Então acompanha a nossa aula. Vamos lá? Bom, os polímeros sintéticos, aí já vamos dando uma pausa. Nós temos os sintéticos e os naturais, certo? Em vídeos, próximos vídeos, nós vamos trabalhar esses polímeros naturais. Os carboidratos, as proteínas, show? Então essas classes chamamos de polímeros naturais. E nós temos também os polímeros sintéticos, que pela figura, né, que aparece na tela, você já tem mais ou menos uma noção de quem são os polímeros sintéticos. Os polímeros sintéticos começaram a ser produzidos em fins do século XIX e tiveram um grande desenvolvimento no século XX, sendo atualmente muito usados na forma de plásticos. Então, quando falamos de polímeros, né, a gente já vai fazer esse link com os plásticos. Então, nós temos as folhas, chapas, brinquedos, os tubos para encanamentos, né? Ou então, fibras para tecidos ou fibras têxteis também são exemplos de polímeros sintéticos. E a famosa também borracha sintética. Então, plástico, fibras têxteis e borrachas sintéticas são exemplos dos polímeros sintéticos. Os polímeros sintéticos revolucionaram a nossa vida. Tanto é que nós dizemos que vivemos hoje a idade dos plásticos. Como a gente teve a idade das pedras, a idade do ferro, a idade do plástico. Porque muito da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nós vamos encontrar os plásticos presentes. A partir das roupas, desde as roupas, o batom, certo? O shampoo, o condicionador, as roupas, nós temos também as embalagens. Se você vai de ônibus, se você vai com seu automóvel próprio, no avião, no trem, ok? Então, em vários momentos do nosso dia a dia, nós vamos nos deparar com os plásticos. Polímeros. Olha só, do grego poli, muitos, meros, partes, muitas partes, né? São compostos de moléculas muito grandes, são macromoléculas, formadas pela união de um grande número de moléculas pequenas. E essas moléculas pequenas vamos chamar de monômeros. Então, quando a gente junta, né, vários monômeros, nós vamos ter a formação de um polímero. Então, por exemplo, nós temos a substância, o etileno, que na verdade o nome correto é o eteno. Então, se a gente fizer a união de várias unidades desse eteno ou etileno, nós vamos ter N moléculas chamadas de polietileno. O etileno vai ser um monômero, que seria a unidade básica, e a união dessas unidades, a união desses monômeros, o polímero. Então, a união do etileno, o polietileno. Show? Então, como aqui nós estamos mostrando, esse N, turminha, esse N quer dizer que existem várias unidades desse monômero. Show? Nesse exemplo, o valor de N pode variar de 2.000 a 100.000. Então,
nós podemos ter até 100 mil unidades sendo repetidas. Então, dependendo das condições que a reação ela é feita. Com isso, a massa molecular ela varia de 56 a 2 milhões e 800 mil unidades de massa atômica. Por isso que os polímeros são chamados de macromoléculas, são moléculas gigantescas, certo? Ó, a reação que produz o polímero é chamada de reação de polimerização. Então, polimerização, a formação de polímeros, certo? Se tivermos a união de dois monômeros, um dímero, um trímero, a união de 3 monômeros, o tetrâmero, a união de 4 monômeros e vários, vamos ter o polímero. Os polímeros são leves, certo? Aqui no emprego da asa delta. Então, esse tecido aqui é um tecido muito leve e resistente, ó, polímeros. Os polímeros, eles também funcionam como isolantes elétricos. Então, em situações... Aqui nós temos uma placa-mãe. Então, em vários componentes dessa placa-mãe, nós temos o emprego de polímeros, certo? E os polímeros são resistentes. Então, aqui, quem acompanhou as Olimpíadas, nós temos aqui o salto de vara, certo? Olha só como esse material ele sofre esse encurvamento, certo? Sofre essa curva e não quebra. Por quê? Porque os polímeros são altamente resistentes. Show? Na polimerização de adição, aí vamos falar de polímeros de adição, todos os átomos do monômero são incorporados na cadeia do polímero. Então, todos os átomos são unidos. Então, por isso chamamos de adição, né? O ponto de partida para as reações de adição é a quebra da ligação dupla carbono-carbono. Então, uma forma de identificarmos se aquele polímero é um polímero de adição é observando o monômero. Se o monômero tiver ligação dupla, for insaturado, isso vai indicar que nós vamos ter um polímero de adição, certo? Então, nós temos aqui ó, o etileno, mais uma vez o etileno, que podemos chamar também de eteno, certo? É um tipo de alceno. Aí ele vai sofrer uma reação de polimerização, então nós vamos ter a união de vários monômeros etilenos e vamos ter uma estrutura como essa, que vamos chamar de polietileno. Aí você vai observar que, já a partir do momento da polimerização, a ligação dupla ela é quebrada, ela é rompida, beleza? Então eu vou sair de um composto insaturado e vou para um composto saturado, certo? Essa reação de adição se chama assim porque ela permite somar mais carbonos na cadeia. Nós vamos ter um aumento dessa quantidade de carbonos da cadeia. Aí nós vamos falar dos polímeros vinílicos, certo? E dentre eles o polietileno, ok? Que vai ser gerado a partir, o polietileno, o PE, ele é gerado a partir do etileno, aqui a estrutura monômera, e o polímero, certo? O polietileno é um dos plásticos mais comuns usados no cotidiano do ser humano e permite que os alimentos sejam embalados de forma mais econômica e tenham um prazo de validade prolongado, ou seja, não há uma interação com o alimento, o que melhora a questão da saúde e segurança dos alimentos e das pessoas. Então, aquelas embalagens plásticas que a gente coloca os alimentos, tudo bem? É o polietileno. Polipropileno, mais um polímero vinílico. O termo vinílico vem de vinil, que é justamente o etileno, o eteno, certo? A presença da ligação dupla. Então, o polipropileno, qual é o monômero? É o propileno, ok? Que é essa estrutura aqui. Professor, qual seria o nome? Seria o propeno. Então, em vez de chamar de propileno, o termo correto seria propeno. Mas nós temos a nomenclatura usual ou comercial, o propileno. Então, a união de vários monômeros propilenos vai gerar o vários,
polipropileno, que podemos representar pelo PP. Então, onde a gente vai empregar, onde nós podemos encontrar o polipropileno? Ó, embalagens flexíveis, cadeiras plásticas, como aqui mostrado, também em copos plásticos, em eletrodomésticos. Então, aquele plástico dos elétrons é o polipropileno, porque eu falei, os polímeros, eles funcionam como isolantes elétricos. Tampas de refrigerante, as seringas de injeção, em vários brinquedos, porque muitos são flexíveis, certo? A gente tem o uso do polipropileno. Mais outro polímero vinílico, o cloreto de polivinila. Que é o monômero? É o cloreto de vinila, certo? Que vai gerar, a união desses monômeros vai gerar quem? Cloreto de polivinila. Nunca ouvi falar. Espera aí. PVC. PVC. Ah, aquele cano de PVC. Justamente, certo? Aqueles canos hidráulicos, tudo bem? Aqueles canos hidráulicos. O seu material, a sua composição, constituição, é justamente o polímero vinílico do tipo cloreto de polivinila, certo? O PVC possui uma vasta versatilidade de aplicação, podendo ser utilizado para a fabricação de brinquedos, mangueiras, tubulações, materiais para a construção civil, embalagens, luvas descartáveis, calçados e na fabricação de piscinas. Então nós temos aqui uma ampla gama de utilização desse tipo de polímero. Só uma dica aqui rapidinho, só uma situação. Evite queimar esse material, porque a queima desse material vai liberar, certo? Vai liberar o cloro, que é uma substância tóxica. Então tenha cuidado com a queima desse material. Mais um polímero vinílico, o poliestireno, certo? O monômero, é isso aqui, ó, é o estireno. Seria o benzenoeteno, o nome correto, nome químico. Nomenclatura comercial, o estireno, certo? Nós temos agora a presença de um núcleo de um anel benzênico. Show? Aí a união desses monômeros, o poliestireno, que a gente pode representar pela sigla PS. Tudo bem? Aplicações. Visto que é bem leve, o poliestireno é usado na forma de placas ou blocos na confecção de lajes, diminuindo o esforço sobre a estrutura e ajudando a economizar o concreto. Mas olha só, outras aplicações, como isolante elétrico ou térmico em casas e edifícios, como também recipientes para as bebidas, aquele copo térmico, olha só, né, que a gente bota o cafezinho e aí ele não permite que o calor, né, passe para as nossas mãos. Aquele copo térmico, a sua composição, turminha, é o poliestireno. A caixa térmica, ou seja, o isopor. Então, o isopor, ele é o poliestireno, certo? Você já está percebendo que nós temos uma grande variedade de polímeros, certo? Por quê? Porque nós temos uma variedade de aplicações. Então, para cada aplicação, nós vamos ter um polímero específico. Mais outro, o acetato de polivinila, certo? O monômero é o acetato de vinila, que nós temos a estrutura, certo? Essa região aqui, na verdade, é um éster, nós temos um éster ligado a uma cadeia, uma parte insaturada. E aí, como já foi dito anteriormente, né, a união de vários monômeros, eu vou ter o acetato de polivinila, o PVA, tudo bem? PVA. O PVA, ele é muito empregado para produzir a cola de madeira e a tinta látex. Por ser atóxico, ou seja, não gera nenhum problema, né, não gera nenhuma toxicidade. O PVA não é nocivo para o homem. Outra aplicação importante, muito presente no nosso cotidiano, seria o uso do PVA como um dos componentes para produzir o chiclete,
Pois é, justamente aquele chiclete que você tanto gosta, aquela goma, aquela massa, nada mais é do que açúcar, né? Muito açúcar e o acetato de polivinila, o PVA. O PVA também é utilizado para melhorar materiais de construção, né? A emulsão, ou seja, a mistura de PVA com o cimento Portland aumenta a sua resistência mecânica, né? Torna ele mais resistente ao choque, certo? Então você vê aí uma grande variedade de aplicação para esse tipo de polímero, o PVA. Mais uma vez, lembrando que no chiclete você não deve engolir, porque isso aqui na verdade é um tipo de plástico, é um plástico que ele pode ficar aderido, certo? Ao estômago, ao intestino, isso vai gerar uma complicação. Talvez não naquele momento, mas no futuro pode levar a uma complicação. Show? Fica a dica. E nós temos também os polímeros acrílicos, ok? Então, nesses polímeros, o monômero, certo? A unidade básica, a unidade fundamental, está relacionado com o ácido acrílico. O ácido acrílico, aqui está a estrutura. Turminha, essa região COOH é um ácido carboxílico. Então, nós temos aqui, na verdade, um ácido carboxílico insaturado. Qual seria o nome correto desse ácido acrílico? Ácido acrílico é um nome comercial. Qual seria o nome correto? Seria o ácido propenóico. Ácido propenóico. Então, nós temos, por exemplo, dentre esses polímeros acrílicos, nós temos o polimetacrilato de metila. Nome meio complicado, eu entendo, certo? Quem é o monômero? Ó, aqui está a estrutura, é o metilacrilato de metila. Ó, a unidade monomérica mais a presença de um grupo CH3. Então, devido à pressão, temperatura e uso de catalisadores, nós vamos poder juntar essas unidades monoméricas, gerando o polímero, o polimetacrilato de metila, que nós vamos simbolizar PMMA. Então, ele é muito utilizado em aplicações de envidraçamento e nas indústrias de construção civil e automotiva. O PMMA ele é um polímero muito aplicado na fabricação de fibra óptica e nas lentes ópticas, ou seja, aqui a lente do óculos, né, que a gente utiliza, fibra óptica, né, que vai levar aquela internet rápida lá para sua casa, e aqueles materiais que vão imitar o vidro, né, que apresentam uma certa transparência. Tudo isso é feito, a sua construção, a sua constituição é esse polimetacrilato de metila. Mais um, nós temos a poliacrilonitrila. Nossa, até enrolei. Ó. A unidade monomérica é o acrilonitrila. E quando nós temos a união dessas unidades monoméricas, o poliacrilonitrila vai ser formado. O que é isso, turma? É a lã sintética. Nada mais é do que a lã sintética. Então, entre as suas aplicações está a fabricação de tapetes, carpetes, de bichos de pelúcia, aquele ursinho que você dá para sua namorada, beleza, ó, ursinho de pelúcia. A sua composição é o poliacrilonitrila. Na forração de móveis, na produção de cobertores, de mantas, que a gente utiliza no inverno. Então, aquele tecido sintético, certo? É a poliacrilonitrila. Tudo bem, turminha? Então, aqui uma série de polímeros. E mais uma vez, o que são os polímeros? Só recordando, estamos chegando aqui no final, só recordando. Os polímeros é a união de unidades monoméricas. Então, quando a gente vai unir essas unidades, né, aqui, essa união, como foi visto, pode chegar até 100.000 unidades monoméricas. Nós vamos ter a formação do polímero. Esse polímero, ele é um polímero sintético, porque o homem, através da tecnologia, ele vai desenvolver, ele vai construir, ele vai produzir, vai formar, vai sintetizar.
Show de bola, turminha? Espero que vocês tenham gostado sobre os polímeros. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, turma. Ó. Valeu!